Agora, os outros dois conceitos que eu acho interessante da gente estar falando de área financeira, como eu falei, escassez e pobreza. Existem muitas confusões em cima disso. Primeiro falando sobre a escassez, que as pessoas pensam sempre que é a falta das coisas, né? Tô com medo da escassez, eu sou uma pessoa escassa porque me faltam as coisas, mas não é a falta das coisas. A escassez é a perspectiva da falta das coisas, ou seja, é você focar no que falta, é você dar mais atenção e valor para aquilo que você ainda não tem e não conquistou. Isso é a verdadeira escassez. Então não tem a ver com dinheiro, não tem a ver com bens, não tem a ver com posses, com conquistas. Você pode ter 10 bilhões na sua conta e ser escasso mesmo assim, porque sempre vai estar faltando alguma coisa. Portanto, como é que a gente trabalha isso? Com o oposto, certo? Só que qual que é o oposto da escassez? A maioria das pessoas pensa que é a abundância, mas também não é, porque a abundância é o excesso do ter. Escassez a gente viu que é a perspectiva. Então qual é a perspectiva da abundância? É a famosa gratidão. Então é ela que vai programar ou reprogramar a nossa mente para vibrar abundância. Não é? Não tem nada de errado a gente querer ter coisas que a gente ainda não tem, conquistar coisas que a gente ainda não conquistou, mas isso nunca pode ter mais valor e importância do que aquilo que está debaixo dos nossos pés e debaixo do nosso nariz agora. Porque aqui agora é o que eu tenho agora que vai me permitir chegar lá. Então é sempre mais importante. A atenção e o valor sempre tem que estar aqui no momento atual, no momento presente. E eu preciso entender isso. E quando eu entendo quando eu começo a agradecer, na verdade, e não é difícil agradecer, né? É muito simples, na verdade. Só de acordar, a gente tem uns 30 motivos só de acordar. Então, quando eu trabalho a gratidão, eu começo a vibrar a abundância, naturalmente. E quando eu vibro a abundância, eu entendo que eu já sou abundante, não é algo que eu preciso conquistar. A partir do momento que eu abraço a abundância dentro de mim e vibro ela, de novo, a busca não precisa ser feita. É aquela coisa, né? Não vá atrás das borboletas, cuide do seu jardim. As borboletas vêm. Então é sobre isso. É sobre você começar a vibrar aquilo que você é, por natureza. A criação é abundante. O universo, a natureza, tudo é abundante. Toda a criação em si já é abundante. Com o ser humano não é diferente. Todos nós já somos abundantes. Mas como nós achamos que não, criamos essa mesma realidade. E aí estamos constantemente indo atrás de alguma coisa que já faz parte da gente, é por isso que a gente não encontra. Que a gente está buscando no lugar errado. Então, ao olhar para dentro, eu percebo que eu já sou, eu começo a vibrar isso, naturalmente as coisas começam a acontecer. Dinheiro é sempre consequência. Não é? E entender isso também é necessário para que a gente entenda o conceito de riqueza e pobreza. Eu dou para várias pessoas que passam comigo também, quando é pertinente falar sobre isso, né? O conceito de riqueza e pobreza, o próprio conceito, ele é muito confuso às vezes, porque as pessoas conectam muito com dinheiro, não é? E riqueza não tem nada a ver com dinheiro. Se você pegar um bilionário que chegou lá por mérito e tirar todo o dinheiro dele, você só tirou o dinheiro. Em 6 meses, ele deve estar milionário de novo. Então qual que é a riqueza desse cara? É o autoconhecimento que ele tem, é o conhecimento que ele tem, são as relações que ele criou, as conexões que ele criou, a maneira como ele lida com os problemas, como ele lida com os problemas, como ele enxerga a realidade, como ele lida com crises, a capacidade dele de enxergar potencial e aprendizado e oportunidade em tudo. Isso é riqueza. Então, a partir do momento em que eu trabalho internamente essas minhas qualidades e esse meu emocional de autoconfiança, de autoestima, de autoconhecimento, de se conhecer, de reconhecer o seu próprio potencial, eu vibro a abundância. E riqueza gera dinheiro. É mais ou menos assim que a coisa funciona. Pelas lentes espirituais que eu falei. Né? Então a espiritualidade, ela enxerga dessa forma. Dinheiro também é uma vibração. Né? E aqui é muito importante a desconstrução de muitas crenças limitantes que existem hoje, principalmente em cima de dinheiro. É uma das áreas que mais existe crença limitante. De que o dinheiro é sujo, de que o dinheiro é pecado, de que você é feliz ou você tem dinheiro, de que é difícil ganhar dinheiro. Veja, se você acredita que é difícil, então é. Não é verdade? Quem vai provar o contrário se você acredita nisso? Você está moldando a sua realidade.
Então, se você quer, de fato, prosperar financeiramente, as suas crenças não podem te limitar nesse processo, elas têm que te aproximar do processo. Então, sim, é fácil, sim, é natural, sim, eu consigo, sim, eu posso ser feliz e próspero financeiramente falando. Então, o processo da desconstrução de crenças que me afastam e dificultam o caminho, junto com o processo de construção de crenças que me aproximam do meu caminho, do meu objetivo, é o que precisa começar a acontecer, né? Então, a emoção mais fatal que eu vejo, pelo menos da área financeira, são as crenças limitantes. E a maneira como as pessoas lidam com as situações também. Porque muita gente não sabe falar não, né? Muita gente não consegue filtrar, muita gente sempre está tentando ajudar todo mundo, o que é um perigo também, o excesso do altruísmo, né? E isso afeta muito a área financeira dessas pessoas também. Isso é um ponto interessante da gente comentar, o excesso do altruísmo. O altruísmo é uma coisa excelente, necessária inclusive, mas em excesso ela vai gerar desequilíbrio para a pessoa, porque o altruísmo é o transbordar, doação é o arrancar de mim e dou para você. Altruísmo é transbordar. Quando eu transbordo em excesso, naturalmente, eu acabo confundindo isso com a doação. E eu só vou transbordar em excesso de uma forma saudável quando eu tenho para transbordar em excesso, né? Mas se eu não tenho, acaba criando problema. Porque eu começo a confundir com doação. E uma hora vai acabar, né? Se eu arranco de mim e dou sempre para você, o que eu estou mostrando para o universo? Que eu não preciso. Esse é o problema também de quem quer ajudar todo mundo a todo momento. Tem uma grande diferença entre a gente fazer tudo e fazer o possível. Respeitar as dificuldades dos outros também é um ponto delicado que as pessoas têm dificuldade de fazer, né? Todo mundo tem. A gente quer ajudar todo mundo sempre, né? Sempre que a gente puder. Mas tem gente que, ao entrar em excesso, no excesso disso, acaba gerando um desequilíbrio para si mesmo sem nem perceber, tendo ainda uma boa intenção, né? Então percebam que existe um certo paradoxo aqui. Quando eu foco em mim, em estar bem, prosperamente falando, né, financeiramente falando, de relacionamento, de saúde, de amor próprio, quanto mais eu estou bem, percebe que aí sim mais eu consigo agir em altruísmo? Então existe quase que um paradoxo aqui. A melhor coisa que eu consigo fazer, que eu posso fazer para ajudar todo mundo que eu quero, é cuidar de mim. Imagina se todo mundo fosse capaz de fazer isso. Cuidar de si próprio. De olhar para si, de se entender e lidar com os próprios problemas. Lidar com os próprios demônios, com as próprias sombras, com as próprias emoções. Porque são elas que acabam desequilibrando todo esse sistema que poderia e vai, em algum futuro muito distante provavelmente, acontecer, né? Então quando eu me aproximo de mim, isso é a melhor coisa que eu faço para o resto das pessoas. Porque quanto melhor eu tô, mais eu consigo transbordar.